de vídeos sobre Power BI. Então, nessa etapa, a gente vai dar início à conexão dos dados. Então, a gente vai aqui descobrir qual vai ser a fonte de dados que a gente vai estar trabalhando e com isso vamos estar importando a palestra do Power BI. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Bom, seguindo aqui, então, como a gente já havia previamente dito, o Power BI você consegue conectar com diversas fontes de dados, basta você identificar qual é a sua fonte de dados que você vai estar trabalhando. Nesse caso, nosso relatório está em Excel. Então, seguindo aqui, eu vou obter dados, vou selecionar a opção de Excel e vou dar um conectar. Então, fazendo isso, eu já vou saber aonde que está a pasta e qual o arquivo que eu vou estar importando. Nesse caso aqui, a primeira tabela que a gente vai estar importando é a tabela de produtos. Bom, então, uma vez que eu cliquei nela, ela vai abrir previamente aqui todas as abas que contêm informação dentro dessa planilha do Excel. Então, muitas vezes você pode ter apenas uma aba com preenchimento, você pode ter 50 abas do Excel preenchido. Então, a partir do momento que você conectar ao Power BI, ele já vai trazer para você aqui todas as tabelas que você tem ali dentro do seu arquivo. Você pode selecionar uma por uma e clicar aqui em transformar dados. Então, quando a gente faz isso, a gente começa aqui o tratamento dos dados, que é a limpeza, a transformação, e depois disso, após isso, a gente vai estar carregando nossos dados, e nesse momento, com todas as bases limpas, vai existir ali o relacionamento automático, né, entre as tabelas, na qual ela já identifica automaticamente quais são os IDs, quais são as colunas que elas vão estar se conectando. Mais para frente eu vou mostrar para vocês no detalhe. Então, seguindo aqui, uma vez que eu importei os dados, né, então a gente vai começar a formatar nossos dados iniciais com o Power Query. Então, para quem não conhece o Power Query, o nome técnico é Editor Power Query, tem dentro do desktop. Então, ele permite você formatar, transformar todos os dados importados. Você pode realizar ações como renomear a coluna, renomear a tabela, alterar o texto para números, remover linhas, definir primeira linha com o cabeçalho, entre outros. Então, é nele que você vai realizar ali a limpeza dos seus dados. Então, praticamente, pessoal, a gente passa a maior parte do tempo limpando os dados, conectando, vendo ali se os dados estão coerentes, e assim, depois que os dados estão tratados, a gente começa ali a modelagem do nosso relatório, começa ali a criar nossos cálculos após uma boa limpeza nas informações dos dados, né, através do Power Query. Então, vamos imaginar aqui que você carregou os dados de venda bruta de duas fontes em um modelo no Power BI. Alguns dos dados foram obtidos de um arquivo CSV, criando manualmente no Microsoft Excel pela equipe de vendas. O outro dado foram carregados por meio de uma conexão com o sistema RP de planejamento. Então, no caso, seria o RP da empresa. Agora, ao examinar os dados no Power BI, você percebe que eles estão desordenados, com alguns dados que precisam estar no formato incorreto. Então, imagina que você importou os dados e ali você nem analisou como é que estava ali a tipagem de cada coluna. Então, com o Power Query, você vai precisar ali estar utilizando ele para fazer essa limpeza nessas informações, ok? Então, assim, para começar, com a versão básica, o dado carregado, a gente vai clicar ali em transformar, e aí, com a consulta selecionada, a gente vai começar a trabalhar com o Power Query. Opa, voltou um pouquinho. Então, assim, e toda vez que você se conectar à fonte de dados, ele vai aplicar automaticamente, ali, como eu falei, toda a etapa do tratamento do Power Query ao seu arquivo, ok? Então, aqui, uma vez que você importa, o que acontece? Esse aqui é um modelo padrão, né? Vamos imaginar que seja um padrão ou depende muito do sistema, mas geralmente vem dessa forma. Então, você vê que tem uma linha em branco, você vê que tem uma coluna a mais, você vê que precisa de um tratamento aqui bem detalhado para que você não carregue ao seu modelo de dados esse relatório com um monte de linhas em branco. Então, por exemplo, aqui você identificou o arquivo, já veio aqui com o cabeçalho, né? Então, assim, você já tem ali a informação do mês, meses, quais são os pedidos, o produto que foi vendido, qual que é o ID da subcategoria. Então, aqui
os dados foram importados, né? Não da forma que você queria, né? Então, você trouxe os dados para cá e aí você vai ali começar a trabalhar os dados. Então, a primeira coisa a se fazer é promover os cabeçalhos. Então, ele vai pegar a primeira linha do arquivo e vai promover para o cabeçalho. E após isso, ele vai tirar esses nomes, né? Coluna 1, coluna 2, coluna 3, e já vai aqui trazer o nome correto das colunas. Então, nesse caso aqui ficou o nome dos meses, né? Então, janeiro, fevereiro, março. E aqui, uma vez que você promover os cabeçalhos, notem que você tem aqui linhas em branco que precisam ser removidas do seu modelo de dados. Então aqui na opção linhas você vai remover linhas superiores. O que o Power BI vai fazer? Automaticamente ele já vai limpar essa linha em branco, deixando assim seu relatório cada vez mais limpo. Então, ou você pode também fazer o quê? Com a seleção da coluna, você pode vir aqui e remover linhas em branco. Isso ele vai eliminar aquela linha em branco que você não precisa estar trazendo para o seu relatório, que muitas vezes vai acabar prejudicando você no momento que você vai começar a fazer ali suas funções no Power BI. Então, como eu disse, uma vez que você traz uma base de relatório muito grande, pode ser que seu RP não seja um RP configurável, ou você não tem ali acesso, ou está trazendo apenas as colunas que você precisa. Então, vamos imaginar que você importou um arquivo e ele vem lá com 150 colunas, e na verdade você vai apenas utilizar 30 colunas no máximo. Então, feito isso, você consegue aqui remover as colunas que você não vai estar usando no seu relatório, tá bom? Então, assim, a remoção das colunas é um dos estágios inicial no processo. Não deixar para mais tarde, porque pode ser que em algum momento você elimine uma coluna importante e você não consiga ali executar os seus cálculos. Ok, pessoal? Então, seguindo aqui. Então, você pode também estar transformando as linhas em colunas. Então, assim, é um recurso útil no Power BI. Você pode usar esse recurso com os dados de qualquer fonte de dados. Mas, geralmente, você usará os dados do Excel. Por exemplo, eu trago aqui uma tabelinha que vem do Excel. Você vai importar para o Power BI. Então, ela vai trazer os meses, o ano, 2018, 2019. E aqui você pode fazer aqui a transformação de colunas em linha. Então, ele vai girar, né, esse indicador, essa base de informação, para o modo que fique aqui, ó, janeiro, então o mês janeiro e o ano 18 e 19 e com o valor da venda. Então, com isso, uma vez que você modifica aqui, você consegue transformar a coluna em linha, você apenas precisa renomear as colunas para ficar do modo mais fácil você estar entendendo ali a sua base de dados. Então, a primeira coluna vai ficar meses, a segunda ano e a terceira coluna aqui os valores a quantidade de vendas que teve ali no seu relatório. Então, pessoal, o que pode também acontecer é que na sua base de dados, por exemplo, aqui, vamos imaginar que você importou uma base de dados e tem bastante CPFs ali de pessoas duplicadas. Então, você não precisa dessa informação. Então, através aqui da remoção de linhas, você vai escolher remover duplicados. Então, vamos imaginar que aqui, nessa coluna de CPFs, como um exemplo, ele vai remover ali as informações em duplicidade. Você não precisa que tenha essa informação em duplicidade, porque você precisa apenas de um registro único para ali depois você conectar ali com a sua tabela fato. Ok? Seguindo aqui, no Power Query também você consegue estar formatando as colunas de data, que geralmente, depende do RP, ele vem marcado a data, um ponto, o mês e o ano. E se você colocar como número, vai ficar um número praticamente ali sequencial. Então, dessa forma, você não vai conseguir ali criar nenhum relatório porque não está no formato correto. Então, se você tem um dado lá, você consegue aqui selecionar e na opção data ele já modifica para você, deixando ali no formato correto com a data ou uma data da venda, que no caso é uma data de nascimento, pode ser uma data de entrega, uma data do relatório que foi extraído. Então, com essa formatação você consegue ali já ajustar o seu relatório. Ok? E aí, pessoal,
Nossa aula de hoje é essa. Te vejo na próxima. Abraço. Até mais.